Graças a Deus, dentro do diálogo com os espíritos, meu nome é Jefferson Viscardi e realizo um quadro chamado Estudando, onde visitamos peritos em determinadas áreas do conhecimento, científico, cultural, espiritualista ou religioso. Vamos dar início aqui a um estudo na maçonaria. Estamos aqui. Qual que é o seu nome? Meu nome é João Pedro. Em que lugar nos encontramos? Nós estamos em Belo Horizonte, mais precisamente no bairro da Graça, né? Na Rua Senhora das Mercês, número 15. E que templo é esse? Esse daqui, como tem na placa, é o Templo Grão-Mestre Onéas da Assunção Corrêa, onde funciona o Triângulo Maçônico Hermes Trismegistus, número 367, jurisdicionado à Grande Loja Maçônica de Minas Gerais. E qual que é o seu cargo dentro, o seu nível dentro da maçonaria ou cargo? Oficialmente, eu ainda sou filiado à Grande Loja Maçônica do Estado do Ceará, onde lá eu ocupo o cargo de grande secretário de ensino maçônico, né? E atualmente eu me encontro no grau 14 do Rito Escocês Antigo e Aceito. Claro. Vamos lá, vamos conhecer um pouco aqui as dependências? Sim. Por gentileza. Aqui, esse espaço é o que nós chamamos de átrio, que é o espaço exatamente antes do que nós chamamos de templo maçônico, né? Que seria a parte sagrada, né? Aqui é o átrio, é onde você ainda está trazendo aqueles pensamentos, aquelas energias do mundo que nós chamamos de profano, que é um mundo não iniciado, né? Sem nenhuma conotação pejorativa da palavra. E aqui é onde o maçom, antes de iniciar os trabalhos, ele vai aquietar a mente dele, elevar os pensamentos dele ao grande arquiteto do universo, né? Para só então dar entrada ao templo maçônico. Claro. Então tem que fazer uma oração antes de entrar? Alguns irmãos adotam a prática de fazer uma oração, outros adotam a prática de simplesmente fazer um silêncio durante algum tempo para depois adentrar o templo. Qualquer um pode adentrar o templo? Desde que não esteja em trabalhos ritualísticos, qualquer um pode adentrar o templo. Né? Tem que tirar o sapato? Não. Pode entrar de sapato, não tem problema nenhum. Então, por gentileza. Uau! Esse é um templo maçônico do rito escocês antigo e aceito. Claro. Quando diz rito escocês antigo e aceito, tem dois? Tem mais? Na verdade, que um? tem bem mais. Tem bem mais. Quando você fala de maçonaria, existem vários ritos diferentes. Claro. O que nós praticamos aqui é chamado de rito escocês antigo e aceito, mas existe o rito de York, o rito escocês retificado, o rito moderno, o rito francês, adoniramita e por aí vai. Claro. Gostaria de pedir aos senhores, já agradecendo, que se apresentassem com os vossos respectivos cargos e nomes, obviamente, e graus, por gentileza. Murilo Alvarenga, sou presidente do Triângulo Maçônico e grau 3 na maçonaria, mestre maçom. Meu nome é Rodrigo Rezende, sou grau 3, né, mestre maçom, e estou primeiro, Segundo presidente, primeiro vigilante. primeiro vigilante, porque Pronto. a gente quase não tem luz esse primeiro. Claro. Meu nome é Alex Pereira Costa, eu sou mestre maçom e sou secretário aqui do Triângulo. Meu nome é Silvério, eu sou mestre maçom também e ocupo hoje o cargo de segundo vigilante. E eu sou João Pedro, atualmente eu sou grande secretário de ensino maçônico da Grande Loja do Ceará e estou no grau 14. Claro. A gente vai fazer assim, eu vou fechar a porta aqui para mostrar já o que tem no começo da porta, pode ser? Sim. Vamos lá. Gentileza. Aqui então, vamos lá. Chegou, tem esses dois pilares já. Primeira coisa que chega quando vem num templo, esse pilar aqui e esse daí. O que são esses pilares? Essas duas colunas, elas são baseadas na lenda do Templo do Rei Salomão, né? Que na Bíblia é dito que quando Salomão erigiu o templo dele, a mando de Deus, havia duas colunas na entrada do templo. E como nós fazemos muita alusão a esse templo, essas colunas também são representadas aqui, onde uma tem
mestre e a outra tem o globo celeste. Ah, não tinha reparado. Tem essas romãs também ao redor delas, que a romã é um símbolo de união, assim como as sementes delas ficam unidas, os maçons ao redor do mundo também são unidos. Então, por isso as romãs e os globos, né, o celeste e o terrestre. Daí a primeira coisa que a gente vê é do lado esse negócio. Esse cajado, esse bastão, né? É. Isso. Isso daqui é um dos cargos quando a loja está em funcionamento, está nos seus trabalhos. Um dos cargos, o qual senta aqui, ele precisa desse cajado durante a ritualística para exercer as funções dele. É por isso que ele fica aqui perto dessa cadeira. Você vai ver que tem outros cargos, outros lugares dentro do templo que também tem esse cajado, pois precisam dele como ferramenta de trabalho. Quem senta aí faz o quê? Bom, cada cargo tem uma função determinada, né? Aqui, nessa cadeira, senta o irmão, como nós nos tratamos, e o cargo dele é chamado de primeiro vigilante. O primeiro vigilante é uma das autoridades dentro de um templo maçônico. Existe o presidente da loja, que nós chamamos de venerável mestre, que senta lá naquele trono. Sim. E hierarquicamente, logo após o venerável mestre, é o primeiro vigilante. Nossa. Ele é a segunda maior autoridade dentro de um templo maçônico. E depois do primeiro vigilante, é o irmão que senta ali, que é o segundo vigilante. Exatamente. Certo. E ali, quem que senta ali? Ali é um cargo que, vamos dizer assim, protege o templo. Ele é chamado de guarda do templo. Ele fica sentado aqui e protege a entrada de pessoas não autorizadas durante uma reunião maçônica. Ele senta aqui e protege a nossa reunião. Entendi. Uma questão antes de iniciarmos algumas outras formas de aprofundamento. Dentro da maçonaria, é preciso ter um determinado grau para se tornar um mestre? Exemplo, só quem tem grau 33 é mestre maçom? Na verdade, não. Na maçonaria, até o grau 3 ele já é mestre. Ele entra primeiro aprendendo, depois ele se torna um companheiro de jornada e por último ele se torna o mestre no grau 3. 33 é uma classificação maior para outros tipos de estudo que não é o caso específico aqui. Claro. Então, o que é um triângulo maçônico? Bom, o triângulo maçônico ele é uma tipologia legal prevista dos regulamentos da Grande Loja, do Grande Oriente do Brasil, do COMAB, onde caracteriza como uma célula embrionária, né, uma loja em formação, né, onde algumas vezes essas células, em vez de nascerem como lojas propriamente ditas, como a unidade ela ainda é muito pequena, ela nasce como um triângulo. Porém, a diferença de loja para triângulo é meramente formal, né? Com exceção que nós, enquanto não convertemos em loja, nós não podemos conferir graus, né? Ou seja, conferir os graus de aprendiz, companheiro e mestre, nós precisamos de uma loja patrocinadora para efetivar tal mistério, e nós também não fazemos eleições, né, de luzes, enquanto o triângulo se mantém nessa condição. Claro. E qual que é o nome, portanto, desse triângulo maçônico? Esse triângulo, na realidade, foi aportado como Hermes Trismegistus. É um nome que direciona ao conhecimento hermético. Alex. A inspiração do nome Hermes Trismegisto é porque nós temos um grande interesse pelos assuntos que envolvem as ciências herméticas, né? Então, a nossa motivação de montar esse triângulo, ela se dá porque todos nós aqui, em várias áreas do hermetismo, temos interesses de estudos, e cada um com seu nível, com seu entendimento, e pegamos Hermes Trismegisto como inspiração porque ele é o senhor de todas essas ciências herméticas. Nada melhor do que nomear algo que a gente deseja como um aprofundamento de estudos com o nome de Hermes Trismegisto.
Inclusive o termo hermético vem de Hermes. Né? Hermes Ou também. hermeticamente fechado, os conhecimentos hermeticamente fechados vêm de Hermes. Qual é o estandarte do triângulo? O que significa? Bom, o estandarte é esse que está aí atrás, né? E nesse aspecto, cada um de nós tem um pedaço dessa montagem. E a simbologia direciona uma série de conhecimentos do ser humano, né? Então a gente começa daqui para cá e cada um vai apresentar um pedaço do estandarte. Pois é. A busca a confecção do estandarte, ele busca todo o simbolismo hermético que a gente estuda. Então, a espinha dorsal dele, na verdade, ele traz a própria simbologia de Hermes como caduceu, mesclado com o olho que tudo vê, que é uma simbologia maçônica muito forte, além da simbologia do Sol e da Lua e dos 4 elementos. Então, basicamente, o que a gente se aprofunda, a gente procura se aprofundar de estudo, de ver a maçonaria com um viés mais hermético. Claro que sim. Entendido. Hermetismo é o quê? O hermetismo, não existe assim um consenso quanto a essa resposta do que seria o hermetismo. A mais comum, eu gosto de dizer que ele é a mãe de todas as ciências, tanto as que hoje são oficialmente chamadas de ciências, como as que hoje em dia são chamadas de filosofias ou doutrinas, mas que também já foram ciências para os antigos. Mas é uma ferramenta de autoconhecimento, de conhecimento daquilo que o próprio hermetismo fala, do que está em cima e do que está embaixo, do que está fora e do que está dentro. E a partir dessa ferramenta, você se autoconhece, você se melhora e você tem as ferramentas para influenciar de maneira positiva a sociedade ao seu redor. Claro. Tem uma outra definição de hermetismo, que essa não é a clássica, essa definição que o JP deu, é uma definição bem erudita, literária, mas tem uma definição que certa vez eu escutei de um senhor num rincão do interior de Minas, que também eu acho que define muito isso. Hermetismo é fundamento, é o porquê das coisas. Né? O hermetista, ele tenta entender o porquê das coisas. Quais são as manifestações? As coisas não se manifestam por acaso. Né? O porquê das coisas. Então, por que o triângulo recebeu o nome de Hermes Trismegistus? Exatamente por isso. Por buscarmos esse autoconhecimento, que também é uma máxima da maçonaria, que é o autoconhecimento, exatamente para poder passar isso para o mundo, né? Para a população, enfim, para propagar isso. Esse foi o intuito de termos colocado o nome de Triângulo Hermes Trismegistus. E também, segundo os panteões gregos, o panteão egípcio, você vai ver que no Egito ele era chamado de Thoth, na Grécia era chamado de Hermes mesmo, e a conotação dele é que é o deus da escrita, é o deus da matemática, da medicina, da agricultura, da astronomia, da astrologia, enfim, ele é o senhor de tudo aquilo que remete à razão e, por que não falar, à emoção também. Claro. O que o triângulo busca e por que do hermetismo em seu conceito? A busca do triângulo é o aprimoramento do ser humano. Cada um de nós aqui, ninguém é senhor ou dono da verdade. Cada um de nós busca aprender, conhecer e realizar. Dentro disso, a gente acopla aos conhecimentos herméticos que são feitos, trabalhos sociais, que integram o ser humano numa busca maior. Então, o sentido do hermetismo, do triângulo nesse processo é exatamente isso. Direcionar o nosso conhecimento para tornarmos-nos melhores e a talvez pessoas que estejam junto conosco, porque a gente pratica aqui não só o trabalho maçônico, mas também palestras, seminários, estudos com o pessoal, café hermético. A gente faz
macarrão solidário, que é um trabalho feito com a população, ou seja, a gente pratica a maçonaria no hermetismo e no real conceito maçônico, que é aquele que você se entrega ao servir. Essas, pois não. Basicamente é assim, todos nós temos interesses, somos pessoas de círculos próximos, e temos interesse no hermetismo. Isso já é uma coisa que nos uniu, interesses em comum, que é isso. Então a gente vê o hermetismo como uma grande ferramenta de autoconhecimento e de autoaperfeiçoamento. Essa é o grande ideal nosso de ver a maçonaria através do hermetismo. Mas também nós entendemos que só ficar na questão do estudo, da parte intelectual, talvez não traria para a gente aquilo que a gente tem como busca espiritual. Então, uma das coisas que a gente promove é justamente trabalhos sociais, porque uma vez que a gente estuda todas as ciências herméticas, a gente procura estudar todas as ciências herméticas, em algum lugar isso tem que ser aplicado. Porque nós não encerramos apenas aqui dentro do templo aquilo que a gente quer estudar. Então a gente vê que nós temos uma influência na sociedade, a gente pode contribuir com a sociedade, e para que a gente tenha o nosso autoaperfeiçoamento, se a gente não pudesse usar isso lá fora, né? Então, estudo hermético E aplicação na sociedade. Ações sociais que a gente promove são estudos herméticos, ações sociais e o trabalho como ferramentas de aperfeiçoamento. Então, nós também vemos o trabalho mesmo, né? O labore, você colocar sua energia em alguma tarefa, tanto que aqui no Triângulo todos fazem tarefas, todo mundo tem uma tarefa definida, ninguém fica ocioso, porque a gente sabe o poder que o trabalho tem. E a gente vê isso como uma ferramenta justamente de aplicação dessas ideias, né? A gente não fica só num plano teórico, estudando e não tendo aonde manifestar isso. E uma forma de se manifestar isso é exatamente dentro do nosso trabalho social, é um trabalho que nós fazemos aqui uma vez por mês, que é levar comida para o pessoal que está morando na rua, está debaixo da ponte, que está debaixo do viaduto, né? E é muito bacana isso, porque é o momento que nós nos despimos do nosso eu e a gente vai comungar com aquele ser humano que muitas vezes está quase com a margem da dignidade e da margem da sociedade. E muitas vezes uma coisa que a gente estuda aqui dentro, que é sobre ter empatia, se colocar no lugar do outro, ter essa sinergia com as pessoas. Quando você vai ter uma situação dessa, nós fizemos um evento desse há pouco tempo, e você vê que a prática ela traz agrega muito fortemente ao que a gente estuda. Então, se você vai na rua, você vê a situação de uma outra pessoa, você vê que você pode fazer alguma coisa, e além disso, você sai de lá aprendendo muito mais, né? É impressionante como muitas vezes numa situação de risco, as pessoas têm mais a ensinar para a gente do que a gente que está indo lá fazer alguma coisa. Todos nós aqui temos casos cilindros, experiências maravilhosas que a gente não encontra em livro, não encontra em workshop, não encontra em vídeo. É só quem realmente está experimentando aquilo, quem experimenta aquilo de participar mesmo, ou mesmo num trabalho de montar o templo, de fazer uma limpeza disso, ou de fazer uma festa em benefício de algum lugar. Todo mundo se envolvendo, essa energia que a gente estuda, que a gente vai colocando, ela vai se tomando forma. Então, além do estudo, bastante prática na vida. É porque essa prática, principalmente essa prática de comungar com aquele que está numa situação não tão privilegiada, é essa aplicabilidade do que está aqui. E algumas vezes levar o alimento, ele passa a ser mais simbólico, porque o irmão que está do outro lado, ele quer, às vezes, a nossa presença, ele quer o contato de pessoas. Isso é muito bonito, isso é muito importante. Ele supera em muito o levar o alimento. Mas esse calor humano, ele é muitas vezes muito mais forte e necessário. E ensina muito mais que muitos mestres. Com certeza. Ensina muito mais que muitos Com mestres. certeza. Com certeza. Mestre da vida. Mestres da vida. Sim.
O triângulo, portanto, tem o hermetismo em seu conceito. O que este conceito, ou os conceitos hermetistas, tem a ver com a maçonaria? Tem tudo a ver com a maçonaria. Toda essa representação aqui dentro é, na realidade, uma evocação ao hermetismo. É um direcionamento à simbologia que o homem carrega em si. Então, a maçonaria, ela não é desvinculada, não só da simbologia, mas como tem uma carga hermética muito grande. E hoje a gente procura ter essa carga em nós com uma manifestação de trabalhos e direcionamentos. A maçonaria é uma coisa bastante ampla. Então você vai ver lojas, cada loja com uma inclinação para uma determinada função, né? Então você vai ver lojas de cunho mais filantrópico, outras de mais sociológico, outros mais filosóficos, acadêmicas. Lojas extremamente acadêmicas, que os trabalhos são pautados em tese de mestrado, doutorado, né? Então, assim, e dentro dessa, porque a maçonaria ela é uma grande escola iniciática, aí você tem o hermetismo, mas um viés não exclui o outro. Né? É a forma que a gente enxerga a maçonaria. Como existem várias formas de se enxergar a maçonaria, essa é a nossa forma de ver. É exatamente o que eles falaram, né? Vamos dizer assim, a pegada do triângulo maçônico é voltada ao hermetismo, que não invalida existirem lojas, como foi dito, de um cunho. Conheço lojas só de militares, tem lojas só de radioamadores, e por aí vai, né? Depende muito do perfil daqueles que fazem a loja. Do grupo que montou. Isso, do grupo que montou. A maneira como encaramos a maçonaria como um rito solar, um rito patriarcal, um rito em que a própria disposição dos irmãos em loja segue um sistema que nós chamamos de sistema sefirótico, nos faz encará-la da maneira como o hermetismo aborda. E essa corda aí, essa amarrada aí? Sim, a maçonaria ela usa de alegorias e símbolos para transmitir os seus ensinamentos. E esse é um dos símbolos, assim como você vai ver outros, existem essas colunetas, existem os malhetes, existe esse piso quadriculado, né? Um piso mosaico. Cada um tem um ensinamento, cada um tem uma filosofia, cada um tem um significado que passa ao maçom para que ele se torne um homem melhor. E essa corda é um dos símbolos que nós temos dentro de uma loja maçônica. Nossa! A mulher pode participar da maçonaria? Eu acho que o Alex tem... Eu? Então, o que acontece é o seguinte, falando energeticamente, a maçonaria ela é um rito solar, ela é um rito de energia expansiva, né? Então, a energia feminina é uma energia lunar. Um exemplo que eu gosto de dar, por exemplo, covens de bruxas, né? As ordens das bruxas são energias lunares, são energias que mexem com o sagrado feminino. Tanto é que elas falam da deusa, das 3 fases ou as 3 faces da deusa, né? E é exclusivamente para mulheres, é algo que mexe com a energia feminina, a energia lunar. A maçonaria é um rito solar, é um rito patriarcal. Então é um rito que mexe com a energia masculina, né? Lógico que se você procurar na internet ou em alguns lugares, vão ter grupos que se denominam maçonaria, em que você vai ver mulheres, você vai ver homens e mulheres, mas contudo, assim como eu, todos os que estão aqui presentes, o rito que nós praticamos, que é chamado de rito escocês antigo e aceito, que é filiado a uma potência maçônica soberana e reconhecida mundialmente, adota a nossa ritualística, como eu falei, um rito patriarcal, um rito solar, um rito de energia masculina. É a mesma maneira como, por exemplo, você está num condomínio e tem uma reunião de representantes dos moradores. Quem não faz parte desse perfil não vai fazer parte dessa reunião.
Isso não torna uma pessoa melhor ou pior do que outra. Não é uma questão de machismo ou feminismo, nem nada do tipo. É simplesmente uma questão energética. Se você tem dentro de uma empresa uma reunião de supervisores, apenas quem é supervisor vai entrar nessa reunião. Se você tem uma reunião de professores, apenas professores entram nessa reunião. Se você não é professor, se você é, sei lá, monitor, você não vai entrar nessa reunião. Isso torna o monitor pior ou o professor melhor? Não. É simplesmente porque é direcionado para aquele fim. E a maçonaria, como nós iniciamos, como nós conhecemos e como nós praticamos, é uma energia masculina exclusivamente para homens, né? Sem nenhuma conotação, vamos dizer assim, machista como preconceito, Uma coisa que é muito importante ressaltar é que dentro da maçonaria não se trabalha a energia feminina, porque exatamente pelas razões que o JP bem ponderou, mas dentro da instituição maçônica, né, existem as ordens paramaçônicas. E dentro das ordens paramaçônicas existem ordens que são só para meninas, que é no caso das filhas de Jó. As filhas de Jó, elas têm a ritualística delas, elas têm que todo o próprio o condão energético daquelas meninas em formação, inclusive, que vai de 12 até 21 anos de idade, certo? Uma outra ordem que também é paramaçônica e que admite homens e mulheres é a Estrela do Oriente, né? Que também tem toda uma ritualística própria, né? Onde você pode comungar a presença energética do feminino e do masculino. Mas os ritos são feitos exclusivamente para essas energias. Assim como para o homem e para a mulher, e para as meninas, nós temos o nosso aqui que é adequado a cada energia. Você pega, por exemplo, a antiga e mística Ordem Rosa Cruz, né? Mais conhecida como a MORC, ou simplesmente Rosa Cruz. Trata-se também de uma ordem iniciática, uma ordem pautada em cima do hermetismo, da alquimia e de todas essas ferramentas do ocultismo. Contudo, é uma ordem dita como uma ordem celestial. Então é uma ordem que eu preciso da energia masculina, a energia solar, eu preciso da energia feminina, a energia lunar, e eu preciso de energia de crianças também. As crianças participam da ritualística, das reuniões de maneira ativa, né? Porque são coerentes com aquele tipo de trabalho que está sendo executado. Então aquele ditado bem clichê, cada macaco no seu galho. Né? E independente, você ainda tem, antes das filhas de Jó, as abelhinhas, que são crianças que vão de 5 até 12 anos de idade e participam da ordem. Agora, não é que a mulher não participe na maçonaria em si. Nós temos a fraternidade feminina, que é uma composição de esposas que auxiliam os trabalhos de uma loja maçônica. Ou seja, o Triângulo Hermes Trismegistus tem aqui o triângulo funcionando maçonicamente, e as cunhadas que participam dos eventos sociais e nos dão suporte em algumas outras atividades, não só na linha emocional, mas como também na linha social. Só para esclarecer também, o Murilo usou o termo cunhado. Por que cunhada? Nós nos tratamos como irmãos. Alex é meu irmão, Rodrigo, todos aqui são os meus irmãos e eu sou o irmão deles. Visto que somos irmãos, nossas esposas, eu chamo a esposa do Silvério de minha cunhada, a esposa do Alex é minha cunhada e por aí vai. Todas elas são minhas cunhadas e a minha esposa é cunhada deles. Meus filhos, sobrinhos deles, os filhos deles, meus sobrinhos. Nós somos literalmente uma família mesmo. Detona uma família. Denota, né? Uma família. E o papel da mulher, ele é importante. Ela não faz parte da ritualística. Mas sem o consentimento da minha esposa, eu não estaria aqui. Sim. Sem o Sem o consentimento da esposa ou da mãe. Que foi meu caso. Por exemplo, eu sou solteiro, né? Eu sou solteiro. Quando eu ingressei na maçonaria 14 anos atrás, né? Na sindicância, a pessoa que foi questionada se eu poderia entrar na maçonaria foi minha mãe. Então, a mulher, no contexto maçônico, ela tem um papel muito importante. O papel da mulher é muito importante. Ela não participa da ritualística nesse modelo que nós praticamos no rito antigo. Ela não tem essa iniciação, ela não tem, mas a participação dela é importante e necessária, né? Isso ilustra muito bem o que o JP disse. Então, existem esses grupos? Existem. Acho, agora é apenas minha opinião e não passa disso,
acho salutar se reunirem, tentarem se melhorar como nós tentamos, mas dizer, clamar que aquilo ali é maçonaria, eu não sou de acordo com isso, né? Não sou de acordo. Eu adoro a ideia de se reunirem para se melhorar, estudarem e praticar aquilo que praticam, mas, contudo, não é uma maçonaria da maneira como nós conhecemos e nós praticamos. E a maçonaria tem, além do símbolo oficial do esquadro compasso, para quem ainda não viu, que é um pelicano com as asas abertas alimentando os filhotes. Então, na realidade, a maçonaria se torna uma estranha mulher que absorve em seu seio todos os seus filhos em igualdade. O que é um iniciado nos mistérios da ordem? O iniciado no mistério da ordem. Nós dizemos que profano é quem não tem nenhum conhecimento acerca do que aqui acontece. Os iniciados na ordem são aqueles que começam a descobrir o que são, para onde vão e como chegar até lá através do conhecimento. Essa é a grande diferença quando ele se torna iniciado. E ele se torna iniciado a partir da hora que ele transpõe essa porta. Daqui para dentro ele tem o que a gente chama de renascer, tornar-se outro. E começa a caminhar esses conhecimentos em cada momento que ele está aqui. Certo. Certo. E o que mais? O que é esse? Vamos lá. Isso daqui, esse lugar, é chamado de altar dos juramentos. Aqui você pode ver que existe um compasso e um esquadro e o livro da lei. Né? Livro da lei. O livro da lei é a representação de Deus, que nós chamamos de o grande arquiteto do universo. Por que grande arquiteto do universo? Porque a maçonaria ela não é religião. Então eu não vou nomear o Deus específico de uma religião. Então é o grande arquiteto do universo e o livro da lei é a representação da palavra dele, do que há de mais sagrado dentro de um templo maçônico. E em cima dele um compasso e um esquadro que ficam em cima do livro da lei. Né? Eles estão nesse momento separados, eles poderiam estar unidos, assim como é um símbolo que é bem conhecido por todos, né? O compasso e o esquadro, contudo, como a loja não está funcionando, está fechada, não tem nenhuma ritualística empregada, então eles ficam separados. Entendi agora. Claro. Muito bom. As 3 velas, 3 é um número muito presente na maçonaria, porque é um número que remete à perfeição, ao equilíbrio, à reconciliação dos antagônicos. Então, nós temos 3 velas acesas no altar dos juramentos. Uma que representa a sabedoria, que é exatamente a representação do cargo do venerável mestre. Sim. Outra que representa a força, que é exatamente a representação do cargo do primeiro vigilante. E outra que representa a beleza, que remete ao cargo do segundo vigilante. Assim como essas colunetas que estão em cima das mesas dele. Cada coluneta dessa daqui é uma ordem de arquitetura. Essa, por exemplo, é a coríntia. A ordem coríntia remete exatamente à beleza. Essa coluneta no altar do primeiro vigilante é a ordem arquitetônica chamada dórica, né? Que ela remete à força, como eu disse antes. E a coluna que está lá em cima, no altar do venerável mestre, é uma ordem arquitetônica chamada jônica. Exatamente essa coluneta. É a ordem jônica. Ela remete à sabedoria. Claro. Então nós temos a sabedoria, a força e a beleza dentro de um templo maçônico. Claro. Como os princípios estudados na maçonaria influenciam o mundo fora do templo? Como isso é aplicado? É o que nós falamos. Não basta você se debruçar em cima do eruditismo, né, de grandes práticas filosóficas, teóricas, se você não leva isso para fora. Né? O que vale eu ler todos os livros do mundo e buscar o meu auto-melhoramento se eu negligencio aquele irmão que está passando fome na esquina. Então é exatamente isso. Quando você toma essa consciência, né, e a maçonaria ela trabalha muito isso, essa tomada de consciência, essa responsabilidade social. A gente fala, o maçom é o construtor da sociedade, é aquele que vai lá fora e tenta melhorar a sociedade, lapidar a sociedade. É exatamente isso. É você pegar essa gama de conhecimento que é trabalhada aqui e tentar aplicar lá fora, de forma prática.
Nós somos muito críticos em relação a isso, porque muitas vezes a gente vê muitas posturas de eu estou estudando maçonaria, eu estou participando de uma ordem, mas muitas vezes o comportamento lá fora ele fica bem diferente do que é falado, né? Não só através de ação social, mas de ser uma pessoa melhor mesmo. Como que eu conduzo a minha vida lá fora, como que eu reajo numa situação de estresse, como que eu posso ser uma melhor pessoa. Isso tudo é uma forma que a gente vai indiretamente ou diretamente atingir as pessoas. Não adianta nada você estudar não só a questão do hermetismo, a questão do aprimoramento moral, essas coisas todas, se você no seu dia a dia você não aplica isso. A terminologia usada de quem é iniciado nos mistérios, os mistérios são os nossos próprios mistérios. Como eu lido com isso? A partir do momento que eu faço parte de uma escola iniciática, parte-se do pressuposto que eu vou me melhorar, de que eu vou tomar conhecimento principalmente de mim mesmo. Isso diferencia aquele que não é iniciado do iniciado. Abrir os olhos para este autoconhecimento, onde eu tenho de melhorar, como eu devo ser, assim como o irmão Alex bem pontuou, né? É isso que diferencia o não iniciado do iniciado. O que adianta eu saber de qual é salteado, que todos os paradoxos podem ser reconciliados, se lá fora uma pessoa tem uma opinião diferente da minha e eu explodo com ela, fico cerceando e simplesmente não aceita. ou incrimino ela porque a sua opinião não é igual a minha ou a sua postura é diferente da minha. Bem, é isso que a gente pode fazer. Claro. Vocês falaram da energia lunar e da energia solar. Imagino que há homossexuais que buscam a maçonaria. E como vocês lidam com isso? Boa pergunta. Deixa eu só fazer uma ponderação aqui. Nós temos na criação do Triângulo Hermes Trismegisto, nós temos inclusive deliberações, né, no sentido que isso não é problema para nós. Posturas claras. Posturas claras, né? Homossexualismo não é doença, não é defeito. Eu acho que a opção sexual da pessoa é tão relevante quanto o branco do meu olho, ou seja, não torna ninguém melhor ou pior. Né? Dentro dos nossos regulamentos, não existe uma lei, uma escrita que fala é vedado o ingresso de homossexuais. O que as nossas leis centenárias pregam é que as pessoas sejam livres e de bons costumes, sejam pessoas honradas, certo? E eu conheço heterossexuais que são livres de bons costumes, mas conheço também heterossexuais que são de conduta muito duvidosa. Sim. Conheço homossexuais que são pessoas exemplares do mundo lá fora. E também conheço homossexuais que são pessoas de conduta questionável. É uma questão mais de caráter. Mas aí assim, a maçonaria ela olha o caráter do ser humano e não a origem sua, a sua opção religiosa, a sua opção filosófica, de forma alguma, né? Então, assim, algumas lojas mais antigas, que têm irmãos, né, com todo respeito, são mais conservadores, eles podem até ter uma ideia assim, mais refratária em fato de ter um homossexual próximo. Nós aqui não achamos isso que é problema nenhum. Né? A gente deixa bem claro, né, até a questão energética e tal, aquela coisa toda, mas se a pessoa é uma pessoa de caráter, uma pessoa que tem postura, tem uma vida digna, honesta lá fora, eu não sou melhor do que ele. Não. Isso serve para qualquer um. Sim. Isso serve para qualquer um, independente de orientação sexual. Claro. Exatamente. Ratificando, homossexualidade, a sua orientação sexual, não é doença, não é algo, não te torna uma pessoa ruim. Como o Rodrigo muito bem falou, tem heterossexuais que são pessoas exemplares, trabalhadores, como tem aqueles de caráter duvidoso, como tem homossexuais que são excelentes pessoas, excelentes seres humanos e têm todo o mérito e que qualquer outra pessoa teria de iniciar na maçonaria ou não, né? Mas isso não é pautado em cima da orientação sexual dessa pessoa, é um ser humano e merece e deve ter tanto respeito como qualquer outro, independente da orientação sexual. Claro.
Qual que é o objetivo maior do maçom? Quando ele ingressa, até enquanto ele permanecer e chegar no último estágio. Essa coisa de último estágio, né? Não existe. Não existe. Isso aí é uma concepção, vamos dizer assim, bem ocidental. Nós aqui do Ocidente somos muito ligados à hierarquia, à verticalização de tudo. Quer dizer então, porque eu estou no grau 14, os meus irmãos estão no grau 3, eu sou melhor do que eles, eu sei mais maçonaria do que eles? Nunca. Isso não existe. Nunca. Somos iguais, nivelados iguais. Horizontalmente. Então, assim, eu acredito que aqui existem 5 na sua frente. Eu acredito que você vai ter 5 respostas diferentes. O meu objetivo na maçonaria, eu só posso falar por mim, é me conhecer e me melhorar, e eu não me dou o direito de ser pior do que eu era ontem, né? Esse é o meu objetivo, é sempre falar, esse que está falando agora nessa gravação, ele é pior do que o JP de amanhã. E o de amanhã é melhor do que o que está falando aqui agora. Esse é o meu objetivo. Sempre é o melhoramento, né? Objetivo, cada um tem o seu. Eu também só posso falar por mim. Meu objetivo é me melhorar. É para isso que eu estou aqui. Foi por isso que a ordem me atraiu. Foi por isso que eu fui convidado, que virou em mim uma semente que pudesse ser trabalhada. Porque esse é o objetivo. Trabalhar isso. Trabalhar o ser humano. E eu sou responsável pela minha mudança. Não vai ser o Murilo, o JP, o Alex, o Rodrigo responsáveis pela minha mudança. Ela só depende de mim. O meu melhoramento só depende de mim. Eu posso iniciar hoje, chegar ao grau 33, né, que hierarquicamente seria o último, sem ter melhoria nenhuma, sem ter me desenvolvido em absolutamente nada. Enquanto que o outro que está no grau 2, ele já pode ter desenvolvido muito mais. É força de vontade e objetivo. O objetivo é de cada um, força de vontade também. Eu acho que vou até um pouquinho além do força de vontade e objetivo. Eu acho que também tem a questão da humildade. Que quando você vai se melhorar, você não vai melhorar só o lado que você é bom. Você tem que também melhorar o lado que você é ruim. Você tem que enfrentar o seu lado escuro. E enfrentar o lado escuro é sair da zona de conforto. E nem todo mundo está realmente disposto a isso. Né? Talvez dentro da caminhada iniciática, talvez seja a parte mais difícil. Sim. Né? Mas naturalmente, quando você vai se melhorando, o seu ecossistema, todo mundo que está ao seu redor, você vai contribuir também para melhorar o ecossistema. Aí voltamos a uma das leis herméticas. Correspondência. E na maçonaria, com todo o desenvolvimento dela, eu falo aqui da minha parte quanto visitar, conviver em família e aprender. E principalmente quando nós temos um processo que, se temos que falar alguma coisa entre nós, a gente tem uma liberdade específica de família. A gente consegue se corrigir. Isso em você não me agrada. Isso aqui está errado, eu acho que você devia repensar isso aí. Porque se você vê no outro, porque também está se corrigindo, e sintomaticamente você vai auxiliar o grupo todo a chegar na mesma posição. O maçom tem como objetivo o que as religiões propõem, essa religação com Deus? Ou isso não é uma parte central do seu objetivo, na sua caminhada? Acho que primeiro tem que deixar claro que maçonaria não é religião. Né? Eu acho que isso tem que ficar bem claro. O religarem, a busca do espiritual, a busca com Deus, a busca com o ser criador, que nome seja, eu acho que isso é o objetivo de todos nós. Né? Independente de religião. Maçonaria não é religião, maçonaria não trata de religião. Mas isso é de cada um, e eu penso que a partir do momento que você se conhece, essa
busca, ela se torna até mais fácil. Porque você se conhecendo, você conhece o seu Criador. E aí independe do nome. Você busca isto e consegue sim chegar. Se for o objetivo, consegue sim chegar. Agora, não tem esse viés religioso dentro da maçonaria. Então, se nós levarmos por esse lado... Eu acho assim, até interessante isso, porque a maçonaria ela não tem o dogma religioso que todas as religiões têm. Mas ela tem, por outro lado, um caminho que é você buscar o sagrado que habita dentro de você. Exatamente. E a partir do momento que você descobre esse sagrado que habita dentro de você, é impossível você não se religar com algo que está acima de você. E aí dentro da lei do hermetismo você descobre que o que está em cima é a nave, o que está embaixo. E é exatamente, eu acredito que até historicamente é um dos motivos de muitas religiões vilanizarem a maçonaria, né? A religião, ela te promete uma salvação, ela tem aquele sacramento, aquela regra, aquela coisa. E alguém que vai te salvar. E existe um intermediário, existe você, existe o Criador e existe um intermediário que vai te guiar. A maçonaria, ela fala o quê? Não, é você direto, você não precisa desse intermediário. Você se conhecendo, você se lapidando, e alquimicamente falando, você achando a pedra filosofal que está lá dentro, você alcançar ela, você se reconecta com o sagrado sem o auxílio de nenhum intermediário entre você e ele. Ou ela, né? Não sei. Ou eles. Ou eles, né? Para fazer parte da maçonaria, a pessoa tem que abandonar a sua religião? Em hipótese alguma. Hipótese alguma. Inclusive, na verdade, é uma condição sine qua non de que a pessoa tenha religião, ou pelo menos acredite, uma crença de algo superior. Por exemplo, se o cara é ateu, ele fala assim, eu não acredito em nada, depois que eu morrer eu vou para a vala, Declaradamente ateu. Declaradamente ateu, ele não ingressa na nossa instituição. Né? Então, na verdade, a maçonaria, muito pelo contrário, ela valoriza essa questão religiosa. Em momento algum ela priva o irmão de ter suas obrigações religiosas, muito pelo contrário. E é justamente pelo fato de ter essa pluralidade de religiões que você começa a ver os outros lados, né? Você não fica simplesmente recluso no seu sistema religioso, porque dentro de uma loja pode ter uma pessoa que é de Umbanda, outra pessoa que é espírita, uma pessoa que é católica, ou mesmo evangélico, islâmico, judeu. E olha só, olha como é que é rico isso, porque você pode ver várias formas de... São várias São facetas várias facetas do sagrado. E pode conviver isso numa boa, sabe? E tratando-se como irmãos. Me Tá, diga como- outra instituição em que você vai ver Um judeu e um muçulmano se tratando tratarem como irmãos. Sei lá, Um espírita e um católico um se espírita tratando e um católico, um bandista e um evangélico, ou seja lá o que for, que Se há respeita. muitas vezes no social, a mente pequena do humano antagoniza o que não é para ser antagonizado, e aqui dentro eles vão se tratar como irmãos, independente da sua religião, e vão se respeitar, Se amar, e pode se ser- amar, e pode serem ser famílias mesmo, dentro da maçonaria. O JP falou que é aqui dentro, mas na verdade não é aqui dentro. Você começa a respeitar o outro lá fora também. Isso Não é recluso ao não é templo, só né? recluso Não ao só templo. aqui dentro. Então, assim, o exemplo, o JP é de uma religião diferente da minha. Eu vou visitar, se convidado ou não, eu vou visitar porque é o meu irmão que está lá. O JP vem me visitar naquilo que eu cultuo, porque eu sou o irmão dele. Então essas barreiras, elas são quebradas. E é uma oportunidade de você ver o outro lado. Coisa que da forma, no mundo exterior, né, do nosso, às vezes você não tem oportunidade de escutar a opinião do outro, como que o outro vê, ou se você diverge dele de algum dogma que a religião dele tem, por que ele é daquela forma? Sim, E é uma aí Excelente surgem, oportunidade. e aí surgem os pré-conceitos. Sim. Que é algo que Você nunca se dá a oportunidade. a maçonaria ela te propõe algo que, na minha opinião, falta muito hoje no nosso país, que é justamente a oportunidade não, mas a sabedoria de administrar um diálogo através de uma dialética saudável com argumentos
ao invés de falácias ad hominem. Então, você tem duas pessoas de visão política diferentes. Hoje em dia, o que você vê em redes sociais, no trabalho, numa mesa de bar, são pessoas se ofendendo porque não tem argumento. Ao invés de falar assim, pô, nós discordamos. Por que você pensa isso? Me mostra. Fala comigo. Nós discordamos e está tudo bem. E está tudo bem. Tá tudo bem. Você continua sendo meu irmão. É construtivo. É construtivo. Tá tudo bem, não é problema. É construtivo. O diálogo, a dialética, a tese, a antítese e através do diálogo a síntese. Ou não. Ou não, pode não chegar na conclusão. Não, uma coisa muito bacana que nós temos aqui no Triângulo, mas isso aqui não é nada assim exclusivo nosso, isso se repete em outras lojas. Nós temos um irmão que é sociólogo, nós temos 2 engenheiros aqui e um advogado, e de vez em quando os embates aqui são assim, de ideias, são totalmente antagônicos, e no final das contas todo mundo fala assim, não, que legal que você disse, que bacana, eu não tinha percebido por esse ângulo. Mas isso é muito bacana, porque isso enriquece quando a gente transporta essa porta para o lado de fora, a gente fica matutando, pô, tem essa visão que eu não tinha visto. É onde que nós voltamos de novo na pergunta que foi feita, o que a gente pode contribuir? O que a gente pode, né, o que a maçonaria pode contribuir para o mundo? Justamente é bem isso. Fazer pessoas que pensam assim e o efeito de multiplicação. Não é? Claro. Vocês acreditam que há necessidade da pessoa entrar para a maçonaria para se tornar uma pessoa melhor, ou seja, sozinho ou em outras circunstâncias, ela talvez não conseguisse o mesmo êxito? Não, de forma alguma. Na verdade, a maçonaria é uma escola que se acha que ela te proporciona um nível de conhecimento, um nível de amadurecimento pessoal e coletivo. Mas ela não é a dona da verdade ou a salvadora da humanidade. Né? Igual a ela, existem outras instituições como a MOR, que foi muito bem falada aqui para o nosso irmão JP, entre outras, que também têm o mesmo objetivo, o mesmo viés, as próprias religiões também. E a própria religião. Se uma pessoa se melhora e se acha, se identifica e trabalha para si e para a sociedade dentro da religião que pratica, não precisa de maçonaria. Se a pessoa é até um ateu, ele não acredita em nada, mas é um ser humano exemplar, trabalhador e se melhora e melhora a sociedade ao redor dele, não tem. Tem as convicções dele. Tem as convicções dele, ponto. Merece respeito como qualquer outra pessoa, não precisa de maçonaria para ele. Maçonaria é só um sistema. Para algumas pessoas funciona bem. Isso. É um sistema. A congregação maçônica de vocês tem, se não me engano, uma característica ou um termo, ou um estudo, ou um viés cabalístico em volta do número 367. Vocês podem falar um pouco a respeito? Olha só. Isso aí é o seguinte, tem muita gente que acha que é isso, mas calma. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. É o seguinte, toda loja maçônica regular, ligada a uma potência regular, seja Grande Oriente do Brasil, grande loja, Comab, quando ela é fundada, ela ganha um número cronológico. Então, por exemplo, qual é a primeira loja da grande loja dentro do estado de Minas Gerais? Chama Belo Horizonte. Então é Belo Horizonte 001. Aí a loja que foi fundada depois da loja Belo Horizonte, é loja, aí já não sei, isso aqui é 002. E assim sucessivamente, certo? O número que a Hermes Trismegisto ganhou dentro da sua fundação, dentro da grande loja, foi 367. Porque naquele momento ela compunha na fileira de lojas que já foram fundadas desde 1927, né, essa posição. Agora, isso não impede da gente fazer uma análise numerológica, mas o número não foi escolhido porque é o número X, Y, Z e tal, não. É igual a nossa CPF, entendeu? Você não escolhe. Nada impede a gente fazer uma análise numerológica do seu CPF, mas você não chega na rede e fala, eu quero CPF 666, se não for esse, vou ficar sem. Não tem como. Entre vocês, esse número parece que faz um sentido especial e quem não entende, vocês podem explicar o que ele quer dizer? O 666 o pessoal sabe, né? Mas o 367 quer dizer o que para vocês? É numerologicamente especial? Existe um método bem praticado no meio ocultista chamado de redução pitagórica. Entendi. E, coincidentemente ou não, 367 dá 7. E dentro dos estudos, das tradições, é um número que remete
a concretização, a perfeição, a vitória, né? E por aí vai. Existem vários... Estudos ocultos, Sim, magia, sim. hermetismo. A própria filosofia pitagórica. Tem todo uma simbologia no número 7. Mas o 367 nós não escolhemos. Nós não A escolhemos. grande hora Veio de lá pra cá. Foi dado pra gente. Foi dado. Claro. Vocês seguem regras, correto? Sim, muitas. E tem uma sede que é o cume da maçonaria, que todo mundo segue essa regra, não é? Sim. Aonde ela fica, quem que é essa sede e até onde essa sede alcança vocês? Bom, isso aí isso é uma disposição administrativa, Ah, tá. sabe? Que é muito clara para quem está dentro da instituição e meio dúbia para quem está fora. Né? Hoje no Brasil, de forma regular, ou seja, que tem tratados internacionais, que são fundados, Fundação Circular, temos 3 grandes instituições. A Comab, o Grande Oriente do Brasil e a Grande Loja. Certo? Essas são potências maçônicas, são unidades administrativas que abaixo dela tem as lojas maçônicas. Né? Quem administra uma potência maçônica, seja no golpe, seja na Grande Loja ou no Comab, é um grão-mestre, eleito por todos os maçons das lojas. Sim. Certo? E é dessa potência maçônica que emanam as leis básicas para que as lojas sigam. Emana o ritual, os procedimentos de entrada, saída de membro, etc. E tal, né? Então, basicamente é isso. Né? Basicamente isso. Essa é que é a estrutura. Aí, se a gente entrar um pouquinho mais assim nos detalhes, por exemplo, no caso da grande loja, que é o nosso caso, cada estado da federação tem uma grande loja. Então, a grande loja de Minas Gerais tem soberania territorial dentro do estado de Minas Gerais. Quando você atravessa o estado de São Paulo, aí lá tem a grande loja do estado de São Paulo. Quando você vai para a terra desse menino aqui, grande loja do Ceará. Né? E assim sucessivamente. Né? E essas grandes lojas, elas têm uma confederação, que é uma unidade que eles se reúnem para trocar experiências e certas demandas em nível nacional, que chama CSMB. CMSB, que é a Federação da Maçonaria Simbólica do Brasil. Isso. Né? Mas que não é errado falar que é uma terceira instância da instituição. Na verdade, é uma congregação onde todos esses grão-mestres de cada estado, eles se reúnem uma vez por ano e eles vão debater questões de nível nacional. Certo? No Grande Oriente do Brasil, aí eu vou pedir licença aos meus irmãos do Grande Oriente do Brasil, que eu posso falar aqui alguma impropriedade, é um pouquinho diferente. Você tem o poder central em Brasília e você tem os Grandes Orientes estaduais. Então, você tem o grão-mestre do estado de Minas Gerais e você tem o grão-mestre geral, que fica sediado em Brasília. O Grande Oriente do Brasil é muito interessante, isso está na página deles, podem até pesquisar. Eles seguem uma estrutura administrativa muito parecida com a estrutura federativa brasileira. Então ele tem Tribunal Eleitoral, ele tem Supremo Tribunal Federal, sabe? Eles têm Câmara de Deputados Federal, Estadual. Então, assim, é bem interessante, mas basicamente é isso. A loja, o templo maçônico, eu gosto de falar que ele é uma maquete do universo. Então, nós dizemos que esse é o lado oriental da loja ao leste, da loja que é onde o sol simbolicamente nasce, onde nós entramos pela porta é o oeste, onde o sol se põe. Então, logicamente, isso aqui é o oeste, ali é o leste. Aqui eu tenho o norte. E aqui eu tenho o sul. Certo. Aqui é onde sentam os aprendizes maçons. Nesse banco aqui, os aprendizes maçons é onde eles têm lugar por direito. Naquele banco lá é onde sentam os companheiros maçons, que são aqueles irmãos que atingiram o 2º grau do simbolismo. E nas demais cadeiras é onde sentam os irmãos que atingiram o grau de mestre maçom. Né? E aí eles podem sentar em qualquer lugar aqui. Aqui você pode ver o Mar de Bronze, que também é citado na Bíblia, né? Ele ficava à frente do templo do rei Salomão, onde você pode ver 12 bois, e apoiado nesses 12 bois você tem uma bacia onde o elemento água está presente. Né? Existem também as representações
das 12 constelações do zodíaco. Visto que, aqui como eu disse, é uma maquete do universo, então as constelações estão presentes. Ali começando Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, do outro lado Libra, Escorpião, ali na segunda, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, fazendo exatamente o ciclo completo. Uau! E agora a gente vai dar uma olhada nesse... O teto ele é bem diferente. Ele não parece um teto convencional. Isso daqui é uma representação exatamente do firmamento, né? O que nós chamamos de a abóbada celeste, literalmente. E ela é a representação do céu, visto novamente que nós estamos numa maquete do universo, então o nosso teto não poderia ser de telhas, nem uma laje, nem nada do tipo, e sim do céu. Por isso que nós temos aqui os astros representados em algumas constelações. Aqui tem o cinturão de Órion, aqui tem Saturno, a Lua, ali presente. Nós temos a constelação das Pleiades, a constelação das Íades, uma parte da constelação da Ursa Maior. Né? Nossa! Tem os planetas Vênus, Saturno, Mercúrio, que são o que os antigos falavam dos 7 governantes do mundo, né? Que eram os 7 planetas que eram possíveis serem vistos a olho nu. Eu cobri aqui as questões principais, a gente tem aqui 10 minutos para o final do nosso trabalho. Eu gostaria de colocar para vocês alguns questionamentos e que os senhores respondessem se é mito ou se é verdade. E depois os senhores podem dizer se há outros que vale a pena esclarecer. O primeiro que eu vejo muito forte é que todos que entram na maçonaria podem esquecer dos tempos da vaca magra. Porque agora, todos vocês, quem tem um pouquinho mais de dinheiro, vai me dar e eu vou ficar nivelado com todo mundo. Ou seja, a maçonaria deixa rico. Pelo menos me deixa ali nivelado. fita. Nivelado e passa ali minhas dificuldades. Mito ou verdade? Mito com ele maiúsculo. Eu até arrisco a brincadeira de falar que você fica mais pobre, né? Não fica, porque você tem muita despesa. Você tem despesa para manter esse prédio aqui que você está vendo aqui, essa estrutura. Isso é uma estrutura cara de se manter. Sim. Nós temos as obras sociais, os orfanatos, os materiais ritualísticos. Ajuda, talvez, não só pessoas, irmãos necessitados, mas se aquela senhora lá na esquina, que mora lá na esquina, tiver necessidade, e se essa informação chegar para a gente vai lá ao encontro Mesmo se dela. ela não seja maçônica. Não, de forma alguma. Claro. E fora a estrutura, né? Uma loja tem insumos aqui dentro, tem água, condomínio, Claro. aluguel, luz, tem isso tudo. As velas com o Tem insumos Então, aqui. vocês já explicaram também que dizer que o maçom só ajuda maçom é mito também. Mito total. Isso daí vai ser difícil achar porque é dito que o que a mão direita faz, a esquerda não tome conhecimento. Então, o maçom, quando ele vai praticar determinadas ações sociais para ajudar o próximo, não tem propaganda. A partir do momento que você começa a divulgar, deixou de ser caridade e passa a ser moeda de troca. Mas nós sabemos o que nós fazemos e é isso. Ótimo. Outra colocação. Vocês têm códigos específicos entre vocês que só vocês sabem, com o propósito de beneficiar vocês nas competições no mundo lá fora. Assim, a vida fica mais fácil. Aí eu vou pedir a licença para uma comparação curta. Pronto. Se eu inicio na maçonaria e cometo um crime, vou chegar a julgamento e me deparo que o juiz é o meu irmão Rodrigo, que também é maçom e me reconhece como maçom. Você pode ter certeza que a pena vai ser mais dura do que seria... O que você está fazendo aqui? Caramba! Como assim? O que você está fazendo aqui? Então, assim, a irmandade, ela vai até onde você não fere um código moral e ético de uma maneira que vá agredir você e a sociedade. Então, se eu cometi um crime, eu quebrei a irmandade e não o juiz que me deu uma pena mais dura. Não é uma irmandade promíscua. Não é algo vão. Irmandade Não é. promíscua. Agora, se eu estou correto naquilo, se foi cometido uma injustiça,
eu tenho, com a licença da redundância, eu tenho a plena certeza de que todos eles vão mover mundos e fundos para me ajudar. Pronto, claro. Esse foi um exemplo bastante claro, né, e forte. Mas vamos dar um exemplo mais corriqueiro, e aí vocês poderão dizer se é mito ou verdade. O maçom vai fazer um concurso. Aí ele assina a prova, ou sei lá, dá o jeito dele de falar que ele é maçom e sabe que a bancada é maçom também. Aí a bancada, pô, vamos deixar de passar, né? Vamos facilitar o negócio. Mito ou verdade? Eu posso falar isso porque é um mito enorme. Eu já fiz 3 concursos para juiz federal, quase passei. Eu sabia que tinha maçons na banca, no treinador, e nem por conta disso Claro. eu logrei êxito. Não passei porque eu não estava no nível que os candidatos foram aprovados. E Né? se o cara da banca lá faz isso, ele não aprendeu nada aqui dentro. Nossa. Muito bem lembrado. Infelizmente, assim, eu gosto de falar que a maçonaria em si, assim como qualquer ordem ou religião, é perfeita. Com um único defeito: nós. Então, tudo que tem o dedo do homem está sujeito ao erro. Claro. Então, assim, nós não praticaríamos isso, mas eu não posso te garantir assim que no mundo 100% dos maçons farem. Infelizmente, assim como existem pessoas corruptas na política, Claro. no poder judiciário, e infelizmente existem pessoas corruptas dentro da maçonaria, né? E se isso acontecer de fato, não são pessoas dignas de estarem na maçonaria, são corruptos. Né? Isso não faz parte dos nossos ensinamentos. Isso é levado à Câmara de Justiça Maçônica, que nós temos uma Câmara interna para isso. Ele é destituído da condição maçônica para se colocar a linha civil. Nossa. É bem Automático. sério. Isso é comunicado sumariamente a todos os grandes orientes maçônicos Falando existentes. em português, claro, ele É expulso. E nunca mais vai iniciar de novo na maçonaria. O nome dele vai para um lugar que nós chamamos de um livro negro. E ele nunca mais vai entrar numa loja maçônica. Nossa. Outra colocação. Dentro da maçonaria, se conhecer as pessoas certas, você tem certeza de chegar ao grau 33 em menos tempo. Um mito enorme. Por que acontece? Para você fazer os graus filosóficos, né, existem alguns protocolos. É igual você entrar na faculdade. Né? Vamos falar da faculdade de Direito. A faculdade de Direito são 5 anos. Então não tem como eu fazer a faculdade em 2 anos e meio. Porque cada período são 6 meses, você tem prova, você tem que ser aprovado na prova e tal. Então, na verdade, não tem como fazer menos tempo. O que acontece, isso aí não é demérito, é um irmão conseguir se dedicar mais tempo àquilo ali, e aí, o Rodrigo levou, por exemplo, 20 anos para chegar no grau T3, aí o JP levou 15 anos para chegar no grau T3, porque exatamente o timing, né, de você cumprir com todas as exigências. a dedicação que você põe. Aquele negócio que você vai iniciar hoje, o mestre grau T3, isso aí só está nos livros de história. E, aliás, tome-se cuidado com tais promiscuidades, porque quem promete tal coisa desconhece profundamente a ordem maçônica. E está tirando vantagem de uma pessoa que não tem esse conhecimento. E se por acaso a gente descobre, aí então a coisa piora um pouquinho mais. Se a gente faz a denúncia. Assim como propostas de iniciação pela internet, e-mail marketing, essas coisas. Venha participar da gente, venha conosco. A maçonaria ela não Nós faz não fazemos isso, isso. nós não Nós fazemos. faz não o pagamos quê? link patrocinado do Google A gente não faz link patrocinado no Google, a gente não põe convite na internet. Sim, entendi. para ganhar Tem que ter pessoas. convite Tem que ter convite, para entrar na maçonaria. E tem que ser convidado por um mestre maçom. Exatamente. Não é também qualquer irmão maçom que pode convidar você, tem que ser no mínimo um mestre maçom para convidar alguém. Com uma característica. Ele tem que responder pela indicação até que atinja-se um determinado grau dentro da maçonaria. Então ele não pode simplesmente pegar ali na esquina e trazer para cá, ele não conhece. E até mesmo a indicação, ela indica uma pessoa, mas a pessoa é indicada e ela passa por um processo de avaliação. Ela não simplesmente indiquei e pode entrar. Não, peraí, não é assim.
Ela passa por um processo de avaliação para ver se realmente aquela pessoa pode entrar. E um dos passos desse processo é o que a gente falou antes, que é justamente a esposa ou a mãe, Isso. ou aquela mulher que aquele candidato considera como a mulher da vida dele, ela vai ser perguntado a ela se ela autoriza. E ele só pode iniciar se ela autorizar. Se ela não autorizar, ele não pode iniciar. Vão a seus amigos, vão a todos os pontos que correspondam à sua vivência. É analisado aqui dentro por uma equipe, que é uma junta especial para trabalhar sobre isso, e posteriormente é votado por todos. Não é uma coisa aleatória. O que acontece? A sua família, você nasceu nela. Essa família a gente pode escolher o que vem. Pronto. Agora, a colocação assim das mais pesadas, que vocês já devem ter ouvido. Não posso terminar sem fazer essa colocação, vocês me perdoem se for muito forte. Que todos os maçons, obviamente, são ricos, porque nos bastidores eles matam animais e criancinhas e fazem pacto com o diabo. Mito ou verdade? Mito, né? Isso é mito pra quê, né? Porque imagine bem. Nós não lidamos com demônios. Nós não lidamos com demônios. E matam criancinhas é a coisa mais absurda. Não, eu já ouvi isso, já passei. Chega a ser esdrúxulo um negócio desse. Já passei por isso. Isso. De perguntar para minha esposa que para tomar cuidado, a pessoa que falou, ela tinha ciência de que eu sou maçom e teve na minha casa. E aí fez de desentendido e falou com a minha esposa, tem que tomar cuidado, porque esse pessoal, esse povo maçom, eles matam crianças e tal. E minha esposa, escutando, não falou nada. Depois virou até brincadeira, porque nós temos 3 filhos. Ela falou assim, você está bem, porque você pode escolher qual dos 3 você quer matar. Agora, eu vou matar meu filho? Não. Eu vou trazer meu filho para o Rodrigo, o JP sacrificar? Existe... É absurdo, né? É mais ou menos assim. Como é que eu encaro isso daí? Hoje a informação, com o advento da internet, ela chega muito rápido a qualquer pessoa. Então, se eu digitar agora no Google maçonaria, vão aparecer coisas sérias e vão aparecer coisas das mais absurdas, que nós somos a nova ordem mundial, nós somos os Illuminati, nós temos um pentagrama de sangue, bebemos sangue numa caveira. E por aí vai. Como também tem material sério. O que nós aconselhamos, eu acredito com a licença dos meus irmãos aqui e dos irmãos que estiverem assistindo, o que nós aconselhamos se você quer saber sobre engenharia, para quem você vai perguntar? Para um advogado? Você vai perguntar para um engenheiro. Eu quero saber sobre lei. Eu vou perguntar para um médico? Não, vou perguntar para um advogado, para um juiz. Você quer saber sobre a igreja evangélica? Você vai perguntar para mim que não sou evangélico? Não, eu não tenho propriedade para falar da igreja evangélica. Agora, você quer saber sobre maçonaria? Você vai perguntar para o Google? Não, você vai perguntar para um maçom. E ele vai te falar sobre a maçonaria. Basicamente isso daí. Tanto que no momento que nós começamos a conversar sobre as diversas entrevistas, a gente toma um cuidado muito grande na seleção e tem um livro chamado Pinga Fogo. São perguntas e respostas, como é que você entra para a maçonaria, quem pode, quem não pode, etc. Esse livro a gente repassa para que a pessoa tenha uma noção e pedimos até que não só você leia a sua esposa, seus filhos, se tiverem idade apropriada, para que tenham primeiro um conhecimento de debate. Somente após isso é que a gente toma uma deliberação de convidar. E aqui ainda tem uma característica especial, porque nós convidamos a partir de você gosta de ajudar o próximo? Você gosta Você de está uma ação disposto social? a colocar o seu tempo, a sua força do seu trabalho nisso? Ou você quer só ter um título, Um dia da semana para sair de casa. um dia da semana, uma desculpa boa para sair de casa, fazer parte de um clube que você acha que você pode ter benefícios? Um lugar que você vai tirar foto com roupa bonita e... Para ficar colocando no Facebook, pagar de bacana? Ou você quer fazer alguma coisa mesmo? Só Uma vida? característica. Você quer ser útil na vida, né? Você É. quer ser útil na vida? Ou Você quer vai ser ser rico? local, né? Você vai tirar fotos com políticos importantes? Fazendo só mais um adendo aqui, que eu acho muito importante. 90%, eu estou na maçonaria há 14 anos. Há 14 anos. Murilo,
há uns 300. Né? O povo aqui, os meninos um pouco menos e tal. E isso eu acho que é um consenso. 90% dos irmãos ativos são pessoas normais, que levantam às 6 horas da manhã, Exatamente. pega 2 ônibus, trabalha, dá um duro danado, é presente em casa, paga a conta, sabe? Corta um dobrado, e tá aqui, e quer ajudar o outro, tem coração para estar aqui. Então são pessoas normais, mas são pessoas com ideais, pessoas que têm um objetivo. Né? É lógico que um ou outro irmão é mais afortunado, mas não é diferente do irmão lá da igreja evangélica, do catolicismo, sabe? Não, maçonaria, na sua grande maioria, é feita de pessoas normais, pessoas trabalhadoras, e que tem todo dia que levantar de manhã se levantar para trabalhar e conseguir o pão de cada dia. Não dá tempo de matar a criancinha, não dá tempo de trabalha tomar muito, sangue na cadeira. Quando vocês virem na internet que nós estamos tentando dominar o mundo, eu garanto para vocês que ao final da reunião a gente não consegue nem decidir o sabor da pizza que a gente vai pedir. É mais ou menos isso daí, né? Claro. Para finalizar, eu ia pedir, por gentileza, para que cada um de vocês dissessem o que é a maçonaria para mim e de que forma ela impactou a minha vida. A maçonaria, para mim, desde que eu comecei minha busca mais aprofundada por esse lado espiritualista, tentei religiões diferentes, né, várias ordens e por aí vai. Mas a maçonaria, assim como algumas outras ordens que eu faço parte, ela me propiciou algo que eu nunca vi em lugar nenhum. Aqui eu sou respeitado, eu respeito os outros, eu tenho oportunidade de falar, eu sou ensinado a ouvir, a silenciar mais e a ouvir mais. Eu aprendi na maçonaria a ter empatia com as pessoas, eu aprendi na maçonaria que só através do trabalho árduo, tanto físico como trabalho espiritual e intelectual, é que eu vou poder fazer parte de um edifício social, me melhorando e melhorando a sociedade ao meu redor com a ajuda dos meus irmãos. Então, para mim, é isso daí. Ela transformou alguém que só pensava coisas que não são importantes citar, e que hoje eu acredito que, pelo menos é como eu falei, hoje eu sou melhor do que eu fui ontem, e eu não me dou o direito de amanhã ser igual nem pior do que esse que está falando aqui agora para vocês. Ela me ensinou isso. Uau. Muito obrigado, João Pedro. Senhor José Silvério, o que é a maçonaria para o senhor e de que forma ela impactou a sua vida? A maçonaria, para mim, é tudo isso que nós dissemos. É uma escola iniciática onde você vai buscar o seu autoconhecimento. E foi isso que eu encontrei aqui. É uma forma de me conhecer melhor, de me tratar melhor. E quando eu digo me tratar melhor, é me tratar melhor mesmo. Eu consigo hoje me perceber tanto por fora quanto por dentro. E me ensinou muito. Eu venho de uma outra escola iniciática, também faço parte, e aqui eu encontrei isso. E corroborando com as palavras do meu irmão JP, eu consigo aqui ser ouvido e ouvir. E aqui a gente aprende a ouvir o próximo, a respeitar o outro com mais tranquilidade e com mais facilidade. Tem me ajudado e me ajuda muito. Espero eternamente estar aqui dentro. Muito obrigado, senhor José Silvério. Senhor Murilo Alvarenga, o que é a maçonaria para o senhor e de que forma ela impactou a sua vida? Maçonaria, para mim, é tudo que foi dito, sendo que ela me propicia uma vida muito maior, uma convivência e um aprendizado que eu não teria em outro local. Lógico, você aprende muito com a experiência da vida, mas quando você está na estrada e tem ao lado outras capacidades que possam te mostrar direções diferentes, isso para mim é maçonaria.
e ela impactou naquilo que ela me fez sair de uma zona de conforto para buscar respostas. Quem sou eu, o que eu quero e como posso me melhorar, e essa melhora, como eu posso levar até outra pessoa. Esse foi o grande impacto. E se quiserem conhecer um pouco sobre maçonaria, entrem no site do Triângulo e vejam aquilo que a gente está pensando em forma de artigos, em forma de conversas com vocês. Tá certo, muito obrigado, senhor Murilo Alvarenga. Senhor Rodrigo Rezende, o que é a maçonaria para o senhor e de que forma ela impactou a sua vida? Bom, eu acho que sem desmerecer tudo que foi dito pelos meus irmãos aqui, né, acaba ficando repetitivo, mas o que ela mais impactou na minha vida foi porque ao longo desses 14 anos eu tive pelo menos 3 grandes momentos na minha vida que foram muito difíceis, extremamente difíceis. E eu posso dizer para quem está olhando do outro lado aí que não foi financeiro, mas foi uma coisa até muito mais emocional. E eu não caí e eu só consegui superar porque aqui dentro eu encontrei meus verdadeiros irmãos. Eu sou filho da minha casa. Somos um casal, eu tenho uma irmã mais nova, mas tenho pessoas aqui, como esses irmãos que estão aqui próximos, são pessoas que têm literalmente a cópia da chave da minha casa. Sabe? Pessoas que você tem a liberdade de confidenciar, de abrir o coração. E isso é um lugar que eu não encontrei em lugar nenhum. Eu vim de outras escolas iniciáticas, eu vim de outras religiões, e esses lugares você tem pessoas que você tem empatia, você tem simpatia, mas você não cria esse vínculo tão forte como você cria com essas pessoas que estão aqui dentro. Pronto, muito obrigado, senhor Rodrigo Rezende. Senhor Alex Costa, o que é a maçonaria para o senhor e como ela impactou a sua vida? Bem, primeiramente, a minha definição, primeira coisa, maçonaria para mim é irmandade. É muito bom quando você vê que tem outras pessoas no mundo que comungam com o mesmo ideal que você, né? Você não se sente uma ilha, você sente que tem várias outras pessoas que têm não só o mesmo pensamento, mas quer chegar no mesmo lugar que você. E através da maçonaria, eu posso dizer isso, que eu me tornei uma pessoa muito mais forte, muito mais segura daquilo que eu sou, daquilo que eu desejo para a minha vida. Nós temos as nossas diferenças, nós não conseguimos decidir o sabor da pizza, mas cada um aqui respeita um ao outro com uma dignidade muito grande. E esses são valores que eu quero plantar na minha vida diariamente. Assim, eu não conseguiria viver sem isso porque isso me inspira. Até mesmo os problemas que a gente vive, até mesmo a opinião adversa, isso me inspira porque o mundo deveria ser assim. Eu respeitar outra pessoa e eu dar força para outra pessoa, eu saber que um irmão está num momento difícil e às vezes eu tenho que me silenciar para ajudá-lo ou não. Então, com certeza me torna uma pessoa bem mais forte. Graças a Deus. Então, aqui, já finalizando esse trabalho que fizemos aqui, quero agradecer e, mais uma vez, deixar a palavra final com vocês. Em uma frase, pedir que cada um de vocês dissessem o que as pessoas que não conhecem a maçonaria e que podem buscá-la, podem encontrar dentro dela. Cada um de vocês dissessem uma frase para a gente finalizar. O que as pessoas podem encontrar na maçonaria? Liberdade, igualdade e fraternidade. Diria que irmandade. Irmandade eu acho que é a palavra de autoconhecimento. Certo. Eu diria que ela encontraria aquilo que ela quiser, desde que haja respeito, liberdade e ela tenha pelo menos condições de conviver com o próximo. Bom, eu acredito que conhecimento, autoconhecimento e amor ao próximo. Eu diria que o trabalho é uma força de transformação muito grande e a gente encontra isso bastante aqui. Tem bastante coisa para ser feita
E o que falta bem no mundo é disposição para a gente fazer. Graças a Deus. Então, agradecendo em nome do Diálogo com os Espíritos, o quadro Estudando que eu realizo, meu nome é Jefferson Viscardi, e pedir a vocês, ou a um de vocês, que dissesse novamente onde estamos, o nome dessa congregação maçônica, e para a gente finalizar esse trabalho. Nós estamos no Brasil, Estado de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, na rua Senhora das Mercês, onde provisoriamente vocês vão encontrar o triângulo maçônico Hermes Trismegistos, 367, jurisdicionado da Grande Loja Maçônica do Estado de Minas Gerais. E caso alguém queira trocar ideias, pode buscar no site www.hermestrismegistos.com.br, estaremos lá à disposição. Graças a Deus, muito obrigado aos senhores pelo tempo, pela disposição. Foi realmente muito valioso esse encontro. Eu posso pedir uma coisa? Pode tirar uma tomada também com o símbolo? Claro que sim. Pode? Tomada de vocês com símbolo. Esse aqui é Pronto. fruto do nosso ideal. Vamos mostrar aqui para as pessoas. Isso aqui não vai ser uma foto, vai ser uma filmagem, viu? Então, vocês podem falar, explicar, o que vocês quiserem, né? Diz que cada um ia mostrar, o senhor falou que cada um ia falar um pouco do símbolo, né? Então, já que vamos mostrar, vamos pedir a cada um falar alguma coisa a respeito do símbolo. Falar sobre o símbolo é um negócio meio complicado. O nosso presidente gosta de colocar a gente na furada, sabe? O que acontece? Nós precisaríamos de uns 3 documentários para falar do símbolo. Tá certo. Sabe? Mas para as pessoas entenderem, isso foi uma construção coletiva. Isso. Onde cada um de nós colocou um elemento que nos ligasse ao grupo e à instituição, certo? Então, agora, o que significa cada coisinha dessa, talvez o que significa o sol para o Rodrigo não seja a mesma coisa para o JP. Entendi. Entendeu? Então, por isso que fica muito complicado, porque existem as peculiaridades e as particularidades. Claro. Né? Só explicar, para a gente conceber esse símbolo aqui, nós fizemos brainstorm de tudo que a gente idealiza para a Hermes Trismegistus. Sim. Em linhas curtas, nós idealizamos através de palavras, através de brainstorm, de discussão e sintetizando através desses símbolos. Então, para quem vê, alô pode significar uma coisa. Para a gente tem uma série de conceitos, uma série de palavras, uma série de emoções, uma série de coisas que a gente quer impregnar. Tá certo. Parabéns. Muito obrigado. Vocês realmente mostraram aí o que é irmandade mesmo ali, juntos, até na construção das menores coisas. Muito obrigado. E aqui nesse lugar? Nesse lugar senta um irmão que ocupa o cargo de tesoureiro. Né? Ele é aquele que cuida do dinheiro da loja, né? da receita e a maneira correta que essa receita tem que ser administrada. Claro. Né? E aqui? Aqui senta o chanceler, que é aquele que administra a presença dos irmãos, quando a esposa de um irmão que nós chamamos de cunhada, ou até um filho que nós chamamos de sobrinho ou sobrinha, se for menina, faz aniversário, é ele que comunica a loja, nós vamos lá, ligamos e aquilo tudo. Claro. Essa cadeira é ocupada por um irmão que nós chamamos de hospitaleiro, ele é responsável pela parte da caridade da loja. Né? O maçom, ele trabalha esse aspecto da caridade, contudo, sem fazer alarde, sem fazer propaganda. Sim. Porque Salomão disse que queria que o templo dele fosse construído no silêncio. Sim. Então, esse templo, simbolicamente, ele tem que ser construído no silêncio, sem nenhum tipo de propaganda, sem nenhum tipo de alarde. E o hospitaleiro é aquele que vai comunicar a loja quando um irmão está enfermo, quando uma cunhada está em dificuldades, quando um sobrinho está precisando de uma ajuda, e toda a loja se mobiliza dentro das suas possibilidades para que essa ajuda chegue de maneira eficaz para essa família desse irmão. Né? Sim, pronto. E aquele... Esse lugar é ocupado, você pode ver que tem outro cajado nele. Contudo, dessa vez o cajado traz uma régua em cima, que é exatamente a joia de um cargo chamado o mestre de cerimônias. Como o próprio nome diz,
ele é o regente de toda a ritualística. Ele é o presidente de todo o desenrolar da ritualística que acontece aqui dentro. É ele que comanda isso tudo. Né? Certo. E aqui, esse espaço dessa balaustrada, dessa escada para lá, é o que nós chamamos de o Ocidente. Né? É um mundo fenomênico, é onde os fenômenos, vamos dizer assim, comparando com o nosso mundo, é onde as coisas acontecem, as coisas materiais acontecem. Subindo essa escada, aqui há mais alguns lugares. Sim. Esse é o que nós chamamos de o altar dos perfumes. Sim. É a representação do elemento ar. Uau. Dentro de um templo maçônico. Assim como tinha o mar de bronze representando o elemento terra, nós temos o altar dos perfumes representando o elemento ar. Nós temos a pira sagrada representando o elemento fogo. Cadê a pira sagrada? A pira sagrada, na verdade, a pira sagrada não se encontra nesse momento aqui no templo. Claro. Ela é mais usada em determinadas Rituais, reuniões. claro. Mas, mesmo assim, nós temos aquelas velas representando o elemento fogo. Realmente. Né? Essa mesa é ocupada pelo irmão secretário. O secretário ele é o responsável por registrar tudo que acontece em loja. Né? Essa mesa é ocupada pelo irmão orador. O orador ele é o guarda da lei. Ele é o representante da própria lei e ele é quem administra para que a lei maçônica seja obedecida, nunca seja ferida. E ele toma lugar aqui. E nesse lugar fica o venerável mestre, que é o presidente da reunião. Né? Aqui tem mais um cargo, você pode ver que tem até um cajado também. Aqui é o irmão primeiro diácono, que também tem a função dele dentro da ritualística maçônica. Atrás do venerável mestre existem algumas representações simbólicas extremamente importantes para nós. Aqui em particular nesse templo você tem o sol, a lua, a estrela de 5 pontas e o compasso e o esquadro da maçonaria, e entre todos eles o olho que tudo vê, né? Que é muito mistificado, existem muitas lendas aí acerca dele, e confesso que poucas que eu vi condizem com a nossa realidade, né? É o olho que tudo vê, o olho de Deus, que não necessariamente quer dizer que você está sendo vigiado pelos outros, mas na verdade esse olho ele habita em você e você é o seu vigia. Você, de acordo com o seu código moral e ético, está em constante vigilância de você mesmo. O maçom, ele é aquele homem que iniciou, ele foi apresentado a um código moral e ético extremamente elevado e ele é o vigia dele mesmo. Então, o olho que tudo vê é exatamente isso, é a sua vigilância constante de acordo com o seu código moral e ético. Esse é o estandarte da loja. Toda loja maçônica tem um estandarte que a representa. Né? Aqui está escrito abreviado, né? Triângulo Maçônico Hermes Trismegistus 367. E existe toda uma amálgama de símbolos que nós, depois de muito estudo, muitas madrugadas, muitas discussões, assim, exaustivamente nós conseguimos chegar nesse símbolo que representa exatamente a nossa intenção, representa a nossa energia, a nossa união dentro desse trabalho que nós desenvolvemos no Triângulo Maçônico. Tá certo, então. Cada altar também, assim como a coluneta, o venerável mestre, o primeiro e o segundo vigilante, eles têm um malhete, que é um símbolo de autoridade, né? Alguém que exerce uma autoridade dentro de uma loja maçônica. Isso aqui não é exclusivamente maçônico, você vai ver que um juiz ele tem um malhete e por aí vai. E existe aqui, na base do trono do primeiro vigilante, uma pedra que está, vamos dizer assim, sem forma definida, né? E no altar do segundo vigilante, uma pedra com uma forma definida, uma pedra cúbica. Já lapidada. Já lapidada, né? O que acontece é que ela simbolicamente representa como você era, uma pedra disforme, uma pedra bruta, e através do autotrabalho, do autoconhecimento, da autolapidação, você pode se transformar numa pedra cúbica e fazer parte do edifício social. De maneira que você vai não só apenas se melhorar, mas também vai ter uma influência positiva, de novo, através do seu código moral e do seu código ético, na sociedade ao seu redor. Basicamente isso. Quero agradecê-lo
e a essa família por receber a mim, Jefferson Viscardi, e o trabalho que eu realizo dentro do Diálogo com os Espíritos, chamado Quadro Estudando, onde vamos a todos os lugares onde o conhecimento possa ser acessado e o preconceito aí um pouco elucidado, e as pessoas com conhecimento acabam então abrindo mão de ideias errôneas que tinham a respeito das coisas, não é? Sim, eu também agradeço, eu peço até a licença dos meus irmãos para, com toda a vênia e respeito que eu devo a eles, agradecer em nome do Triângulo Maçônico, e parabenizo também por esse trabalho, porque na minha humilde opinião eu acredito que uma nação, as pessoas, elas só podem evoluir, elas só podem se tornar melhores através da educação. E com a educação, com certeza todo preconceito e tudo aquilo que avilta a alma do homem, com certeza vai ser extinto e nós vamos viver num mundo bem melhor, né? Eu agradeço demais a sua presença e sempre que precisar nós estaremos aqui para vocês. Graças a Deus. Muito obrigado.